Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler o texto básico para a nossa meditação nesta manhã, no versículo 6, do versículo 6 ao versículo 17. E a igreja pode ler também comigo, intercaladamente. Último capítulo da Bíblia, não tem como ninguém errar, não tem como alguém errar. Eu leio o verso 6 e a igreja lê o 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou o servo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça. Quem está sujo, suje ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oremos. Nosso Deus bendito, mais uma vez, elevamos a nossa voz a Ti para pedir graça, ajuda divina na nossa meditação nesta manhã, Pai. Nosso momento devocional com a Tua palavra. Venha nos falar, nos advertir, nos ensinar, nos alegrar, nos alimentar, Senhor. Que o Teu Espírito tenha ampla e total liberdade para agir entre nós segundo a sua santa vontade. Nós rogamos a Tua bênção e dependemos de Ti nesta ministração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, podem assentar. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, uma palavra bíblica, especialmente dirigida à igreja. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele tem as suas peculiaridades. Ele foi, por exemplo, um dos últimos livros a entrarem no cânon sagrado da Bíblia. Cânon vem de uma palavra que significa vara de medir ou régua. E a Bíblia que nós temos hoje em mãos, ela foi aprovada pelos pais da igreja no 4º século
tirando todos os outros escritos e livros apócrifos que não supunha ter inspiração divina, restaram-nos os 66 livros da Bíblia. E um servo de Deus chamado Atanásio, já por volta do quarto século, ele escreveu um termo, depois de que todos os pais da igreja das grandes cidades da época aprovaram que esses livros eram ou são inspirados por Deus. E aí entra também o livro do Apocalipse, o livro de João, que João escreveu amando o Senhor Jesus Cristo. A sua similaridade com o livro de Daniel é muito grande. Daniel seria o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de João seria o Apocalipse das últimas coisas, escrito para a igreja. Só que a grande diferença é que no livro de Daniel, o anjo disse: Daniel, cele as palavras deste livro, porque é para tempo muito distante. Cele, feche. Já no livro de Apocalipse, a palavra bíblica é essa: não celes as profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Então, a maior parte dos capítulos do livro de Apocalipse refere-se exatamente aos últimos tempos, a grande tribulação, a maior parte do livro. E aqui no epílogo, na parte final, na conclusão do livro, o Senhor fala a João através do anjo. O anjo foi o intermediário para trazer esta mensagem do Apocalipse a João, lá na ilha de Patmos, por volta do ano 95, 96, mais ou menos. João já estava bastante idoso, na casa dos seus 90 anos, quando ele foi deportado para a ilha do mar Egeu. E naquela ilha, a ilha de Patmos, quando pensava talvez que já era o fim da vida, Deus lhe dá um renovo glorioso, brilhante, e dá a ele essa revelação do Apocalipse. A própria palavra Apocalipse refere-se à revelação. É Deus mostrando à igreja o que deveria acontecer, o que deverá acontecer nos últimos dias. A igreja tem o mapa do caminho, da estrada. A igreja sabe para onde vai. A igreja tem um destino certo. Não anda por aí aleatoriamente, sem destino, sem governo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é premeditada, predestinada, melhor dizendo, predestinada por Deus ao céu, haja o que houver. Duas predestinações são bíblicas: a predestinação de Israel como nação a ser a maior nação do mundo um dia, e a predestinação da igreja. A igreja tem um destino certo. Por isso, as palavras do Apocalipse são interpretadas pela igreja. Interessante, irmãos, é que na medida que o tempo vai passando, as coisas vão se tornando mais claras ainda nas profecias bíblicas. Porque a profecia, a revelação de Deus, é progressiva. Hoje nós entendemos muito melhor as profecias do Apocalipse do que há 100 anos atrás. Hoje se entende muito mais e se interpreta melhor.
sem forçar a interpretação, se sabe muito mais do Apocalipse hoje do que há décadas atrás. Por que isso? Porque a profecia, a revelação de Deus é progressiva. Ela vai clareando, ela vai iluminando, até ser dia perfeito. No dia da eternidade, tudo estará bem claro e bem transparente para nós. Mas por enquanto, nós vamos nos guiando por esse mapa sagrado da profecia. Aquilo que Deus disse, o que vai acontecer. Isso é muito interessante para a igreja, porque essa profecia bíblica do Apocalipse está nas mãos da igreja. O destino foram as 7 igrejas da Ásia. Elas não estão lá fisicamente, mas ela está semeada hoje, espalhada por todo o mundo. E a igreja sabe para onde vai, não sabe, irmãos? O destino da igreja qual é? E que está muito próximo. Então eu gostaria de lhes trazer a reflexão nesta manhã, de acordo com uma meditação analítica, analisando o texto de per si, que nós poderíamos dizer um sermão textual analítico. Então nós começamos aqui pelo versículo 6, abra a Bíblia aí e mantenha-na aberta. No versículo 6, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha a responsabilidade da igreja. Primeiro, João está dizendo que esta palavra merece crédito. No final do livro ele dá o selo de autenticidade, o registro autêntico. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Podemos confiar nelas, nos guiar por elas como igreja. O Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha, irmão, a igreja de Cristo não trabalha com especulação, não anda consultando adivinhos, nem a falsos profetas. A igreja não precisa disso e não usa desse expediente. A igreja tem um mapa, as profecias bíblicas. Ela sabe em que posição, em que situação nós estamos hoje, no tempo e no espaço. E nós podemos ver pelas profecias bíblicas que está muito próximo o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquilo que a Bíblia chama o dia da redenção, está muito próximo. Por isso ele continua dizendo: eis que presto venho, verso 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, o norte da igreja está aqui, na palavra, na Bíblia, nas profecias. Tudo que vai acontecer no mundo, a igreja sabe pelo que está escrito, e mostra até os sinais. Muita gente fala os sinais da vinda de Jesus. É um equívoco dizer isso. É mais correto dizer os sinais dos tempos, porque a vinda de Jesus agora não tem sinal algum. Ninguém verá ele. Ele estará nas nuvens, e num abrir e fechar de olhos a igreja será arrebatada. Ninguém verá.
Então não há sinal nenhum da vinda de Jesus, mas há sinal dos tempos. A que tempo nós estamos? A que proximidade nós estamos do tempo? E aí nós podemos interpretar o texto sagrado e ver. E eu costumo classificar esses sinais em alguns pontos estratégicos. Por exemplo, eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta manhã os sinais dos tempos na natureza diante dos nossos olhos, os sinais dos tempos na sociedade como um todo, os sinais dos tempos em Israel, o relógio de Deus, relógio profético de Deus, Israel. Em quarto lugar, os sinais dos tempos dentro da igreja. Gravou aí? Pegou bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, os sinais dos tempos na natureza. Em segundo lugar, os sinais dos tempos na sociedade humana. Em terceiro lugar, os sinais dos tempos em Israel. E em quarto lugar, os sinais dos tempos na igreja. Pronto, aqui já daria para fazer o sermão todo desta manhã. Como é que você consegue enxergar os sinais dos tempos na natureza? Ora, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 8 que a natureza geme, está com dores de parto até agora, e nós gememos também. Então como é que você consegue interpretar esse texto bíblico e aplicar isso para os dias de hoje como um sinal da vinda de Jesus na natureza? A natureza geme. De que maneira? Como? Aonde? A natureza está sendo aviltada, corrompida, está sendo destruída. A natureza está mostrando sinais do pecado da humanidade. Quando você olha hoje na natureza as mudanças climáticas, quando você olha na natureza a poluição como um problema gravíssimo, sem solução praticamente. Quando você olha na natureza e vê tantas coisas se modificando, transtornada. Lá no livro de Lucas, no capítulo 21, o Senhor falou sobre os sinais na natureza. Ele mostrou isso como ondas de inquietação na própria sociedade. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis da vida. Todos esses acontecimentos que você olha hoje na natureza prenuncia alguma coisa. E a igreja diz: são os sinais dos tempos. Algo está para acontecer. Sinais dos tempos na sociedade humana. Você, como parte dessa sociedade, como você analisaria o comportamento social do homem hoje? Está bom? Está ruim? A perspectiva é boa? É má? As convulsões sociais de hoje, os movimentos sociais, apontam em qual direção? O que é que está acontecendo com a nossa sociedade, que está mudando radicalmente o seu comportamento
o seu pensamento, a sua forma de ser, de agir, de interagir como pessoa, como ser humano. O que é que você acha disso? A sociedade está em mutação. Fenômenos acontecendo que o homem jamais imaginava. Sociedades organizadas como uma sociedade dentro de uma nação, em algumas décadas perderem a sua identidade. Por exemplo, país como a França disse que daqui a 20 anos não haverá mais franceses na França. Os africanos invadiram, fizeram filhos, porque os europeus não querem fazer mais filhos. E agora a nação perde a sua identidade. Isso é um fenômeno. Eu diria que é um sinal. O comportamento do homem, e nós podemos abrir a Bíblia em Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta. Versículo, capítulo 3. 4, 3. Sabe quando é isso? Era tempo que não sofreu. Segunda de Timóteo 3 e 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência até de piedade, mas negando a eficácia. Ficam o perfil do homem moderno. Estão entendendo isso, igreja? Amém. Irmãos, esse aqui é o perfil do homem sem Deus nessa sociedade. Totalmente desvirtuada, corrompida. E isso vai de mal a pior. Paulo disse que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E Paulo já mostrava isso aqui como uns sinais na sociedade. E aí você vai ver a educação moderna, para onde está caminhando a formação do sujeito, que começa na educação, a transformação de hábitos, de conceitos, a moralidade, a conservação dos princípios que nós sempre tivemos de família, por exemplo. Toda essa mudança radical aponta numa direção. Qual é? Os sinais dos tempos, dizendo que o Senhor Jesus Cristo vem breve. Mas existem os sinais ainda aonde? Israel. Em Israel. Pena que nós não temos tempo para falar disso aqui nesta manhã. Como Israel está sendo alvo dessa profecia. Jesus disse: quando a figueira começar a brotar, todos nós crentes sabemos que é uma alusão direta à nação de Israel. A figueira se secou por quase 2000 anos.
No ano 70 eles foram quase que exterminados. Saíram pelo mundo. A figueira secou. Mas em 1948, a ONU decidiu que Israel seria reconhecido como nação na sua terra. De lá para cá, só tem progredido. E ninguém segura mais aquela nação até que se cumpra as profecias bíblicas sobre ela. A figueira está brotando. Deus está falando através de Israel, dos sinais em Israel, a construção do templo. Eles já estão bastante adiantados no projeto da construção do templo para o milênio. Acredito que todos devem saber disso. Os rabinos estão trabalhando já há alguns anos, meticulosamente, detalhe por detalhe, em toda a construção do culto. Porque isso vai se cumprir, é profecia bíblica. Mas antes de que Israel levante lá o seu tabernáculo e comece a cultuar a Deus, uma coisa muito poderosa vai acontecer. A igreja do Senhor será arrebatada, será tirada desta terra. Muito bem, sinais dos tempos, faltou um. Aonde? Na igreja. Na igreja. Se você olhar no panorama religioso, como está a igreja hoje? Que mudanças estão acontecendo nas igrejas? Olhando à luz das Escrituras Sagradas, o que nós podemos deduzir dos acontecimentos? Um dos sinais bem claros, o Senhor Jesus disse: para que o nosso coração não se sobrecarregue com os cuidados desta vida. Irmãos, um dos laços para a igreja é o mundo. São os cuidados da vida. Porque a nossa fé não pode estar presa, atrelada às coisas desta vida. Por isso ele diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A igreja precisa estar despertada, ativa, viva, guardando a fé, pronta para o arrebatamento. Por isso que o livro de Apocalipse, no texto que lemos no versículo 7, Apocalipse 22 e 7, ele diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. A igreja vai subir, irmãos, haja o que houver. Ela é predestinada ao céu. Bom. Agora, os perigos, olha, o amor de muitos se esfriando, isso é um sinal dentro da igreja. Quando você lê lá a carta aos Efésios, no Apocalipse, diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O amor se esfriando não é lá no mundo, é dentro da igreja. O amor cristão, a caridade, o exercício do amor, a prática do amor, a apostasia, que é o desvio da fé, a queda da fé. Tanta gente desviada hoje, por exemplo, no Brasil. O evangelho cresce, mas o que tem de desviado, que perderam a fé, que negaram a fé. Talvez, dizem que o número de desviados hoje talvez seja já maior do que os que estão praticando a fé. A apostasia é um dos sinais dos tempos e reflete-se dentro da igreja. Por isso que o Senhor deixou bem claro a parábola das virgens. Exatamente a metade era prudente
e a metade loucas. Tudo era virgens, todas eram virgens. Tudo ali era igreja. E todas cochilaram. A pressão da noite é tanta que veio o cochilo. Diz o texto que elas tosquenejaram. Tosquenejaram não é roncar, dormir, som no reino. É dar aquele cochilo. Mas olhe, o que acordou as virgens foi o grito. De repente alguém disse: aí vem o noivo. E todas acordaram. É por isso que nos últimos tempos, irmãos, há uma responsabilidade sobre nós de gritar, de falar, de pregar, de mostrar os sinais que o Senhor Jesus está voltando, que a igreja precisa acordar, se levantar, despertar. Meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo. Aquelas que não tinham lamparina, azeite nas vasilhas, ficaram numa situação difícil, porque o negócio está na reserva. Não é viver somente da aparência, do momento. A lamparina que se acende apenas para o momento, uma hora ela vai se apagar. Mas aqueles que têm recursos adquiridos, e esses recursos eles são acumulados pela oração, pela prática do jejum, pelo exercício da leitura bíblica, pela edificação da fé, ainda que ele venha tosquenejar no grito, ele tem recursos para dizer: eu tenho azeite na vasilha. Glória a Deus. Não esmoreçamos, meus queridos. A vinda do Senhor é uma realidade, está muito perto. Jesus vem breve. Então voltemos ao nosso texto, que eu quero caminhar nele. Eu, João, verso 8, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e vendo-as ouvi e ouvindo, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aqui vai, irmãos, uma recomendação bem clara para os líderes da igreja, para aqueles que militam na obra de Deus. Não seles as palavras deste livro. Vamos continuar doutrinando a igreja, mostrando o perigo do pecado, mostrando as advertências das profecias de que Jesus vem muito breve buscar o seu povo. Vamos falar da palavra. Não vamos cansar nem esmorecer. O sermão não envelhece quando ele é pautado na Bíblia, genuinamente. Já estou aí há uns 40 anos fazendo isso. Desde os meus 20 anos, 46 anos, trabalhando com a palavra, em ministrar. E nunca esgotou, irmão. Isso aqui não se esgota. Fale. Culto de doutrina, abra a Bíblia, não conte historinha. Assumir o púlpito da igreja, fale a palavra. Não precisa usar de recursos que muitos estão usando por aí, inovações no púlpito. O púlpito não é lugar de contar historinha.
não é lugar de alegrar auditório. Levante a mão, levante o pé, sulte o pé do seu irmão, não sei o quê. Para com isso, irmão, abra a Bíblia. Fale a Bíblia. Ensine a Bíblia. Abra o selo já revelado. Isso aqui já está revelado para nós, é nós apenas falarmos, só isso. Escola dominical, culto de doutrina, pregação, seja bíblica a sua mensagem. Por isso, verso 8, 9 e 10. Não seles as palavras desta profecia, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. O que é que você vê nesse versículo, irmão? Ele está enfatizando. Aqui o texto nos remete à necessidade de sermos autênticos nas coisas espirituais. Aqui não há espaço para meio termo. Eu acho, eu estou pensando, talvez. Meu irmão, é hora. É ou não é? Ou tu é crente de verdade e vai para o céu, ou não é, e vai para o inferno. Porque não há outro recurso, não há meio termo. Ou é céu ou é inferno. Ou é pecado ou é santidade. Ou é Deus ou é o mundo. Qual o caminho? Qual a tua escolha? Por isso Josué deu um checkmate naquele povo. Escolha hoje a quem sirvais. A escolha é sua. Se aos deuses lá da além do rio, lá do Egito, ou o Senhor que te revelou. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um momento na história da igreja que os crentes terão que decidir. Não pode ficar em cima do muro. Decidir. E a decisão, às vezes, é sempre difícil. De que lado vai ficar? A escolha. Por que que nós temos que decidir? Por que que o texto nos leva a uma decisão? Porque isso aqui está falando do caráter, irmão, do crente. Ou ele é ou não é. Porque nós hoje vivemos na igreja um sinal, que é o sinal manifestado através do engano, da falsidade, daquilo que parece ser, mas não é. Tem nome de crente, tem nome de evangélico, diz que vai para o céu, tem uma Bíblia, mas tem que decidir. Porque no arrebatamento da igreja, aleluia, glória a Jesus, o Senhor virá com juízo. E esse juízo, ele fica bem claro quando ele leva um e deixa o outro. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é santo, santifique-se, ou seja santificado ainda. Abra a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos. Finalmente, irmãos, Paulo falando à igreja em Tessalônica.
vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Agradar a Deus. Assim andai. Para que continueis a progredir cada vez mais. Irmão, eu lhe convido a fazer uma reflexão nesta manhã. Seja sincero com você mesmo ou com você mesmo. Você está progredindo na fé? Está progredindo no caminho? Está avançando? Tudo depende da maneira como anda. A maneira como ele anda é a maneira como ele é. Ele é aquilo que é refletido nas obras, o seu caráter. Se ele é crente, todo mundo vai ver. Vai ser refletido nas ações, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de se comportar em todos os lugares. Porque Jesus vem e nós temos que estar preparados. Isso faz parte do preparo. Por isso ele diz que nós temos que estar decididos. Temos que decidir quem nós somos. Somos crentes de verdade, então vamos demonstrar isso. Porque, irmãos, nós já temos aqui no Brasil alguns anos de evangelho. E olha, tem horas que é preciso nós pararmos no tempo, refletirmos e fazermos novas decisões. Josué, quando assumiu aquele povo na morte de Moisés, ele encontrou uma situação delicada. Ele chamou todo o povo, reuniu todo mundo e disse: olha, vamos circuncidar todo mundo que não foi circuncidado. Porque, irmãos, aquele povo tinha saído do Egito, já estavam perto de Canaã, mas aquela geração que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir, que viu o maná cair, que viu os milagres acontecerem, que viu as pragas do juízo contra os egípcios, aquela geração já não existia praticamente. A nova geração estava vivendo agora de outras visões, de outras experiências. Nunca viram o mar se abrir, porque eles não eram nascidos. Nunca viram as pragas condenarem o pecado dos egípcios, porque não estavam lá. Tem uma geração de crentes novos que precisam voltar às origens da igreja, porque eles não conhecem mais o que é santidade. Ninguém lhes falou, não passou pela experiência. A geração passada já está indo embora. E você fica olhando como será a igreja daqui a 20 anos. Talvez daqui a 20 anos muitos de nós aqui não estejamos mais. Mas tem uma geração nova que precisa ser renovada no pacto. Por isso Josué definiu para eles: olha, escolha hoje quem vocês vão seguir. Aleluia! Glória a Jesus. Porque, irmão, filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa ter o conhecimento da fé, aceitar Jesus como seu Salvador, arrepender-se dos seus pecados quando tiverem consciência deles, e entregarem a sua vida a Jesus voluntariamente, e obedecer a sua palavra para ir para o céu. Senão nós vamos criar uma geração de crentes para uma igreja moderna do século 21, que não conhece a salvação, não conhece a experiência do novo nascimento, estão na igreja como um hábito.
Por isso, precisamos voltar às origens. A igreja não é um clube, não é uma agremiação de pessoas, não é uma sociedade. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Aonde Jesus opera, onde Ele Glória a está. Deus. E todo crente da igreja de Cristo precisa ter experiência com Ele. Oh, aleluia. Experiência de salvação, de libertação, de cura, de milagres. Glória a Jesus. Experiência de batismo com o Espírito Oh, Santo. aleluia. Jesus ainda batiza, meu irmão. Oh, Ele glória. ainda faz falar em línguas estranhas. Aleluia. Tem muitas igrejas que nasceram com uma denominação pentecostal, mas que nem sabem o que é isso. É verdade. Entraram por outros caminhos. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para dar o grito. É a última hora. O noivo está voltando. Precisamos estar. Tessalonicenses 4, Paulo diz assim: de que maneira convém andar e agradar a Deus? Irmãos, a grande questão da igreja é como agradar a Deus. É isso. Os irmãos que vão ser batizados hoje, agradem a Deus. Procurem agradar a Deus. Porque nesse negócio de agradar a Deus, você vai acabar sendo arrebatado. O livro de Hebreus diz que Enoque andou com Deus e não foi achado, visto que antes da sua transladação ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pense aí com você mesmo. Está agradando a Deus? O caminho por onde você tem caminhado está agradando a Deus? Os negócios que você tem feito na vida agradam a Deus? As palavras que têm saído da tua boca têm agradado a Deus? O teu relacionamento em família tem agradado a Deus? Por isso aquele corinho antigo diz: fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Os antigos conhecem, não é? Às vezes a gente fica até inibido de cantar esse corinho porque ninguém conhece. Estou dizendo, e o pastor foi lá no fundo do baú. Mas é uma realidade. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Eu quero ser fiel até o fim. Fazendo tudo para Jesus gostar. Só os velhinhos. Não estou sozinho nesse negócio. Então os novos podem aprender também. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Eu quero ser fiel até o fim. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Aleluia! Agora, se você é amigo de Jesus, porque em João 15 ele disse que não nos chamaria mais de servos, mas de amigos. Se você é amigo de Jesus, Ele quer andar com você. E você deve andar com Ele, porque amigos andam juntos. Quem é amigo de Jesus aí? Eu sou amigo dele e ele é meu amigo. Estamos andando juntos nesta caminhada. Agora eu estou fazendo tudo para agradar ao meu amigo. Amigo precisa ser agradado, não é? No dia do aniversário do amigo, o amigo vai lá e lhe presenteia. Por quê? Porque ama, porque gosta. O amigo gosta de agradar o amigo. Agora, deixa eu lhe perguntar: o que seria que agradaria mais ao Senhor para nós fazermos?
Pense aí, 1 minuto. O pastor René disse que é a fidelidade. Obediência. Está fluindo. Santidade. Tessalonicenses 4 diz bem claro, olha aqui. De que maneira convém andar e agradar ao Senhor? Qual é a maneira? Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Naquela época que Paulo escreveu, a prostituição era um perigo iminente nas igrejas gentílicas, mas hoje ainda é também, porque a proliferação do pecado, do adultério e da prostituição é grande, chegando aos níveis de Sodoma e Gomorra. Não tem diferença. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes metrópoles, onde a orgia, as práticas do lesbianismo, do homossexualismo, a pederastia. A pederastia é agressão à criança, que você vê todos os dias na página de jornais, vem de pede criança. A violação à criança. Esse mundo está no estado de Sodoma e Gomorra. E como a igreja vai sobreviver a isso? Está aqui, agradando a Deus, fugindo destas coisas, escapando dessa mecha que é a prostituição. Prostituição hoje está estampada em todos os lugares fáceis. A televisão hoje virou um antro. Os filmes, pornografia está por toda parte. Irmãos, não se escandalize se amanhã você tiver notícia de um irmão que está meia-noite vendo filmes de sexo explícitos. Não se escandalize se você vê nas igrejas jovens do caminho da pederastia. Mas nada há encoberto que não vinha a ser descoberto. No dia do arrebatamento, só os santos subirão, só os fiéis. As práticas pecaminosas ficarão aí no mundo. Eu quero encerrar, porque as horas já se foram. Voltando a Apocalipse, último capítulo, verso 11. Fica clara a necessidade de definirmos quem somos no versículo 11. É justo ou é injusto? É santo ou é imundo? Irmão, a santidade convém à casa de Deus. Na hora de pegar o cálice da bênção do Senhor, pense 2 vezes. Examine-se a si mesmo. Veja o seu estado. Defina-se. Verso 11. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Oh, irmãos, uma das coisas que nós devemos levar para a eternidade é as obras. As obras. Eu quero terminar em 2 Coríntios 5 e 10. As obras. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um
receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha, irmão, esse versículo aqui é exclusivo para a igreja. Não coloque isso aqui em cima do ímpio e do pecador, porque não é para ele. Isso aqui é para a igreja. Só a igreja comparecerá ao tribunal de Cristo. E não é para ser julgado quanto à salvação. É para ser julgado as obras praticadas nesse corpo. Por isso, irmãos, muito cuidado com a santificação do corpo, com as obras. Muito cuidado com o relacionamento com o seu irmão, com o que você diz. A palavra ferina, pesada, aguda. Tudo que fez por meio do corpo está registrado nos anais do Pai Celestial. Virá à memória, é o que diz o texto. Deus tem tudo isso guardado na memória. A prova disso está lá em Atos capítulo 10, quando o anjo apareceu e disse para Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas ofertas, as tuas orações estão na memória diante de Deus. Tudo. O dia de hoje aqui, que você veio fazer, está na memória de Deus. Tudo que você falou ontem está na memória de Deus. Ou bem ou mal. Por isso, meus irmãos, vamos ficar atentos, porque o Senhor Jesus está voltando muito breve. Vamos ficar de pé. E vamos